João Guilherme Campos, 8 anos de venda, trabalhando com vendas, mercado financeiro, formado em vendas também, em tecnologia. Me diz o que fez você sair da sua cidade natal para estar aqui hoje em São Paulo, em 2023. Realmente, o tema é Vá lá e faz? Fala galera, boa tarde ou bom dia, sei lá que elas estão assistindo, mas vamos lá. Começando com uma pergunta bem específica. Cara, o que me fez sair de São Luís para vir para São Paulo de verdade foi as possibilidades que aqui abrem. Quando a gente para pensar, tu também é de São Luís, tu vê que lá é muito. Assim, é uma cidade mais calma. Acaba que muitas das oportunidades elas acontecem onde o movimento tá. E em São Paulo, o movimento está aqui. Então, todas as grandes empresas, as big techs, todos os grandes especialistas, já que eu sou um estrategista digital, estão aqui. Então, foi por esse motivo. Maravilha. Pessoal, eu estou aqui hoje com o João Guilherme Campos, meu amigo, companheiro, sócio também, companheiro de trabalho. E estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez no TechCast, onde será um podcast onde nós iremos falar sobre tecnologia, transformação, carreiras, negócios e, afinal de tudo, iremos falar de tudo, porque tecnologia está presente em tudo, desde a roupa que você está vestindo agora, se ela não soa, se ela não fede, se ela não cheira, é diferente de uma roupa que há 5, 10, 15, 20 anos atrás havia sido produzida. Agora sim, João, me conta um pouco da tua história, de o porquê tu está aqui. Eu sei que São Paulo é uma grande capital do Brasil, Uhum. onde nós temos diversas possibilidades e realmente trajetórias a ser seguidas aqui. O que que tu veio fazer aqui em São Paulo? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, porque é um grande orgulho estar aqui, gente, porque o Guto está comigo faz muitos anos. Acho que foi. Nós sempre estivemos juntos nessa parceria de sociedade, na vida mesmo, como amigos, inclusive. E fico muito feliz de estar falando aqui de uma área que eu amo, né? A partir de tudo que eu comecei, apesar de eu estar em vendas, mas eu venho da área da tecnologia. Então, a tecnologia ela sempre me ajudou em diversas maneiras. Eu sempre falo muito que a lógica ela resolve tudo. E para a gente chegar até aqui em São Paulo, ter hoje a terceira maior hub de podcast do Brasil, dentro da holding, a Vix Branding, que é uma agência de marketing digital com lançamento de grandes pessoas, você também é um dos nossos estrategistas, foi uma visão, né? A gente conversa muito sobre isso, que eu até comentei isso num podcast passado, que é a fé cega. Você tem uma visão de onde você quer chegar e muitas vezes as pessoas nem acreditam nisso. E quando a gente decidiu vir para São Paulo, foi muito essa visão. E hoje tá muito mais aberta essa visão do que na época. Na época a gente tinha uma ideia do que a gente queria construir aqui, mas hoje ela tá mil vezes mais ampla. Mais clara, né? Mais clara também, mas muito mais ampla. Antes a gente tinha um foco, hoje tá muito mais aberto, então onde a gente pode ir. Então acho que começando daí é uma boa. E sempre a tecnologia esteve por trás de tudo isso, né? Eu, gente, pra quem não sabe, eu e o João, nós somos amigos há um tempinho já, né? E foi exatamente você, por isso que você é o nosso primeiro convidado, que me proporcionou a estar aqui hoje, a estar estreando o podcast, o TechCast, de uma área que eu gosto bastante, não só sobre vendas, de processo de vendas, mas também de tecnologia no modo geral, né? E eu lembro que tu, há 8 anos atrás, como eu já mencionei no início, tu tinha uma empresa, trabalhou, começou Sim. com vendas. Me conta lá do teu início, como é que você fez para iniciar? Beleza, vamos lá. Eu vou contar de uma forma diferente do que eu conto geralmente, porque minha motivação principal acho que é de todo jovem, né? Cara, eu não quero depender dos meus pais, eu quero ter minha independência, então foi lá que eu comecei essa ideia. E na época, eu estudava na UFMA, foi um dos lugares onde a gente se reencontrou, né? Pra, pra isso, o Gustavo era meu calouro na faculdade, mas a gente se conhecia de antes. E eu tava na UFMA e lá, na primeira palestra que eu participei, eu acho que eu nunca contei essa história. Primeira palestra que eu participei lá da. Não sei se tu lembra, que tinha a Semana de Acolhimento dos Calouros, Sim. né? Então, eu entrei na faculdade em 2015
E na semana de acolhimento, teve uma palestra com um grande engenheiro lá do Maranhão. E ele falou assim: pessoal, não importa qual engenharia você escolha. Eu acabei indo para mecânica, né? Não importa qual engenharia você escolha. Todo engenheiro hoje, ele é empreendedor. E essa foi a principal virada de chave já de cara para mim. Até aquele momento, eu não tinha na cabeça a palavra empreendedor, né? Eu tinha muito claro o que eu queria ser da minha vida. Eu ia entrar na engenharia, cursar engenharia para ser perito de Polícia Federal. E aí eu comecei, aquela palavra ficou. Aquilo que o cara falou ficou ressoando na minha cabeça, né? Porque a frase completa é: todo engenheiro ele é empreendedor. Porque engenharia nada mais é do que você resolver problemas. E empreendimento é, cara, você surgir com uma ideia nova, você ter uma empresa diferente, você trazer uma proposta de valor diferente. Isso é resolver problemas das pessoas. E o engenheiro, ele é a pessoa mais adequada para isso. E aquilo ficou ressoando na minha cabeça. E eu comecei a meio que me encontrar, sabe? Tipo, pensar, cara, a minha vida toda eu fui muito lógico, fui muito de resolver problemas. Então, essa foi o meu start. E aí, eu comecei já lá pro meio de 2015, minha esposa, Luciane, ela já vendia doce desde a escola, pra fazer dinheiro pra família dela e tudo. E eu achei interessante aquilo ali. Eu falei, amor, pode ser uma boa. Eu não sei se eu já admiti isso ao vivo ou em qualquer outro conteúdo, mas o meu start inicial para montar esse negócio foi ver a dedicação dela, me inspirar naquilo e querer que ajudar ela a crescer mais para que a gente tivesse um negócio legal. Porque eu sempre quis proporcionar uma boa vida para minha família e ela naquele momento, mesmo no início de namoro, a gente nunca começa um namoro pensando em terminar, né? A gente Terminar, pensava em verdade. casar. E aí, estamos aí. E então a gente começou esse negócio por conta disso. Até hoje o Brigadeiro luta de pé, hoje só ela que toca. E a parte principal que eu cheguei foi com essa parte de lógica, tecnologia e principalmente a parte de gestão, né? Sim. E é aí que eu quero chegar. Quando a gente pensa em uma venda de 8 anos atrás, pô, uma empresa de... Uhum. Tava ali começando a fazer os brigadeiros, tinha quais que eram os metadutos, os tipos de vendas que vocês poderiam ter feito, né? Mas principalmente quais que eram os caminhos e as ferramentas que vocês iam utilizar naquela época. Sim. Quais que eram as ferramentas que vocês utilizavam mais? Só Então, Instagram, rede então, social? vamos lá, ferramentas de venda, gestão, tudo, né? Cara, tem um negócio interessante, eu acho que até tu tava nessa reunião comigo. Quando a gente já tava com um corpo maior do ecossistema, eu fiz uma reunião com o meu time mostrando como eu gerenciava o Brigadeiru. Acho que tu vai lembrar disso. Sim, E, como eu falei, na época, gente, eu não tinha a visão empreendedora, eu não sabia o que era margem, eu não sabia o que era controle de estoque, sabia os nomes e por alto, mas eu não sabia o caminho de onde fazer. Então, eu comecei a, de forma lógica, empírica, ver, cara, quais são os problemas que eu tenho aqui, quais são os problemas que eu enfrento na minha operação. Que eu nem tinha esse nome também, né? Mas quais os problemas que a gente enfrenta aqui. E aí, através desses problemas, eu fui encontrando tecnologias que fossem resolvendo isso. Hoje, obviamente, a gente usa outras tecnologias, coisas simples, mas tecnologia, porque o pessoal acha que tecnologia é esse celular. Não, tecnologia, filho, é tudo construir uma planilha que resolve um problema. E é uma planilha que existe há 10, 20, 30 anos, sei lá quantos anos tem o Excel, por exemplo. Então, primeiro ponto foi esse, a gente mapear quais são os problemas que a gente tem. E aí, eu usava como canais de venda, né? O Guto usou um termo aqui que a gente usa muito, que é o meta-adulto. Então, nada mais é do que a gente tem esse conceito aqui dentro do ecossistema, que são as vias, os canais que você tem para bater suas metas, por isso meta-adulto, né? E aí a gente tinha nossas metas e os principais meta-adultos que a gente tinha associados à tecnologia era a rede social. Rede social era uma grande ferramenta para a gente. Fora, claro, tecnologias simples que todo mundo ainda usa hoje, como o WhatsApp, que naquela época já tinha, claro. Mas o Instagram estava começando a ficar muito forte, então nos ajudou bastante. Mas a principal ferramenta que eu utilizava, principalmente para gerenciamento completo da empresa, é uma ferramenta super simples, que era 100% gratuita, até hoje é 100%, para o que a gente usava é 100% gratuito, que é o Trello.
A gente usava muito a questão do Trello, o Kanban do Trello e tudo mais, para que a gente estruturasse. Então, lá a gente estruturava estoque, a gente estruturava a lista de compras, a gente estruturava as encomendas que a gente tinha. Quando tinha uma data comemorativa, por exemplo, Páscoa, que era uma data que a gente vendia pra caramba. A gente organizava todas as encomendas no Trello, o que era para fazer, o que era para ser entregue, quanto era para receber, tudo. E a vantagem do Trello que é isso que eu acho tão incrível da tecnologia. Cara, no meu celular tinha o Trello, no celular do Luciano tinha o Trello, no meu computador Atualizava tinha ali o Trello, 100%. era tudo automático. Então, por exemplo, eu não tinha que ligar pra ela e falar, amor, tô indo no. Lá em São Luís tem um cantinho doce, né? A Sim. gente vivia no cantinho doce. Eu ligava pra ela, amor, tô indo no cantinho doce, atualiza o Trello. Precisava anotar a lista de compras, não. Ela ia lá, arrastava de um campo para outro, esse aqui tem estoque, esse aqui não tem, esse aqui tem, esse aqui não tem. Cara, isso, o Trello resolveu muito nossa vida. Então, E uma das eu, tecnologias, né, claro. tu falou uma coisa interessante que foi tecnologia, ela não é somente celular. Ela tá desde uma planilha de Excel até uma construção de uma usina hidrelétrica, enfim. Uhum, Mas eu sempre brinco com isso, que todos nós somos preguiçosos. uhum. Todo Sim, ser humano é preguiçoso. sim, Só sim. que tem aquele preguiçoso que é inteligente e o preguiçoso que é burro, né? Uhum. E aquele preguiçoso inteligente, ele vai utilizar, vai criar meios que ele Mecanismos, consiga isso. para fazer aquela tarefa de uma forma mais rápida, né? Uhum. Você lembra não sei se você vai lembrar do meu início. Quando eu estava nesse mundo da tecnologia, quando eu iniciei, na verdade, eu sempre brincava, poxa, eu tô demorando aqui 30 minutos para fazer uma tarefa e aonde eu sempre repito sempre a mesma coisa diversas vezes. O que que eu posso fazer aqui para otimizar isso? Né? A Uhum. gente tem essa cabeça, o engenheiro tem essa cabeça de como Sim. que ele pode simplificar ali um processo até de gestão, um processo ali da própria empresa ou até mesmo da própria construção, né? E quando tu falou das tecnologias que vocês utilizavam, o Trello, hoje o próprio Instagram, ele as próprias tecnologias elas se atualizam. O Instagram, por exemplo, ano passado, mais ou menos cerca de 2 anos, eles colocaram para ao invés de somente um link clicável lá na bio, ter dois links clicáveis. Mas por que isso? Por que que isso aconteceu? Tem a loja também, tu pode integrar direto no teu site. Eles identificaram que, poxa, as pessoas estão usando muito, por exemplo, o Linktree, né? Que é aquela ferramenta onde a gente consegue clicar ali vários links ali a deixar um portfólio de forma organizada. Mas quando a gente pensa nisso, a gente entende que as ferramentas atuais, elas estão cada vez mais estudando os comportamentos humanos para que possam facilitar, seja uma venda, seja um processo de gestão, seja uma experiência do cliente, do Uhum. usuário, por exemplo. Porque, por exemplo, lá na tua empresa, há 8 anos atrás, vocês utilizavam o Trello, mas qual que era a comunicação ali que vocês tinham com o cliente? Era o WhatsApp. Como que era a tratativa com eles? Vocês tinham algum sistema de, por exemplo, pesquisa de satisfação, CX, NPS, rodava Uhum. tudo isso? Não, primeiro que eu nem sabia que isso representava, né? O que a gente fazia, e aí que entra, vamos lá. Hoje, o nosso processo é totalmente diferente. Tanto é que, por exemplo, quando foi pra gente, pra Lu, reabrir o Brigadeiro Lu aqui em São Paulo, ah, foi muito mais rápido pra gente atingir um faturamento ideal pra ela, pra esse momento, né? E foi uma jogada de oportunidade. Porque, por exemplo, e aí eu vou fazer o contexto para gerar e responder tua pergunta. Mas hoje eu tenho um know-how muito maior do digital. Então eu sei, por exemplo, que prova social interessa. Naquela época a gente pegava feedback e, tipo, grande parte do nosso público era por indicação, mas nada forçado. A gente não pedia indicação. A gente não buscava isso, não forçava isso de uma forma. Hoje não. Hoje, por exemplo, um dos principais canais de venda que a gente tem são os condomínios da região que a gente mora. Então, você tá nos grupos dos condomínios. E, cara, por incrível que pareça, vende pra cacete. Eu moro num condomínio, um padrão legal, tem mais de 800 apartamentos. E, cara, vende muito no final de semana. Muito mesmo. A galera ama doce, encomenda pra festa, tem festa todo final de semana lá. Nesse último mês e meio, por exemplo, que eu passei a acompanhar isso assim, a observar, todos os finais de semana o Luciano entrega encomendas grandes. Então,
E isso acelerou, exatamente esses mecanismos que tu citou, acelerou o nosso processo. Porque hoje, por exemplo, a gente percebe que quando a gente pede para a pessoa dar um feedback no grupo sobre uma postagem que a gente fez no grupo para incentivar entre os vizinhos, cara, aumenta muito as vendas. Principalmente quando é produto novo. Então, Luciane testa o produto novo, ela pede logo um feedback, passa o feedback no grupo e as pessoas puxam isso. E qual é a tecnologia envolvida nisso? Nesse momento, a tecnologia por isso que eu quero que a gente contextualize bem. Minha visão de tecnologia é toda e qualquer coisa que simplifique um trabalho, Sim. né? Então, por exemplo, isso aqui é uma tecnologia, um braço Imagina se a gente estivesse conversando aqui com um segurando o microfone. microfone. Não, isso aqui é um braço, eu consigo mexer, tem várias essas coisas aqui, me lembrei inclusive da época de engenharia que eu desenhava esse tipo de coisa no computador. Mas a tecnologia ela é para resolver isso. Então, cara, eu quero encontrar uma forma de vender melhor. Beleza, eu preciso automatizar processos. Eu preciso ter ferramentas que eu armazene, que eu puxe. Então, por exemplo, hoje uma ferramenta que eu implementei para ela é um sistema que eu construí muito pelo know-how que a gente tem da empresa, claro, um sistema que eu construí de BI para ela, onde ela consegue ver ela tem tudo automatizado da prestação da precificação de produtos novos, ela tem controle de estoque, ela tem a parte de fluxo de caixa. Então, todas as coisas que simplificam a vida. Cara, eu não vou ter um caderninho que eu vou anotar tudo e eu vou perder essas coisas. Não, não faz sentido. Hoje também, uma coisa que a gente não tinha na época, por incrível que pareça, maquininha de cartão. Cara, hoje, sei lá, eu quero fechar uma venda contigo aqui. Eu tô sem a maquininha de cartão. Hoje eu consigo aproximar meu cartão do meu celular e tu pagar via cartão aqui e eu fechar minha venda. Não ter gap, não ter buracos entre esse fechamento. Então, assim, na época eu não tinha esse tipo de tecnologia, porque eu ainda não era refinado no processo de vendas. O que que refinou meu processo de vendas? Foi entrar no marketing digital. Foi Sim. começar a estudar ferramentas e cadências, fluxos e tudo que eu precisava de tecnologia que resolvesse pequenas dores. E no Brigadeilu, ah, eu não cheguei a pegar ferramentas como NPS e pesquisa de satisfação. Não, mas eu pegava depoimentos, tirava prints e colocava no Instagram e usava isso como ferramenta de venda. Passando mais um pouco ainda da tua vida, chegando já no marketing digital, a gente sabe que hoje o marketing digital foi o que há 8 anos atrás, mais ou menos, que deu o start aí, o pessoal começou a dar febre e tudo, mas há 3 anos atrás, mais ou menos, que começou realmente o pessoal É, ter pandemia. ciência Mais de na pandemia. pós-pandemia e tudo, né? Essa questão aí que nós tivemos no mundo todo, mas dentro do marketing digital, a gente tem aquelas pessoas que fazem tanto desde uma página de captura, uma página de venda de uma forma robusta, né, por códigos, por exemplo, que o pessoal faz, a hoje, onde o pessoal em 5 minutos, com uma inteligência artificial, consegue construir uma página de venda. Ao teu ver, claro que a resposta é sim, mas o que que realmente facilitou na hora, refazendo a pergunta, qual que é realmente a preocupação hoje de uma pessoa, você como estrategista de venda, Uhum. dentro de um produto, dentro de um especialista para ser lançado, qual é a preocupação real aonde vocês consigam agregar todas essas tecnologias? Poxa, eu vou pensar só em estratégia, eu vou otimizar isso aqui com uma ferramenta, eu vou contratar 10, 15 pessoas para poder fazer fechamento de vendas ou usar uma Uhum. automação. Qual que é essa preocupação que vocês têm hoje? Então, falando como estrategista de venda, principalmente voltado ao mundo digital, eu tenho tentado quebrar muito algumas coisas no meu posicionamento digital hoje. No meu próprio posicionamento, sabe? Que eu tô me reposicionando, porque saindo dos bastidores, né, de lançar inúmeras pessoas, assim como você também tá começando a fazer isso, a gente tem resultado, entrego para outras pessoas, para nós mesmos, com outros produtos, e eu tô querendo me reposicionar. E uma das coisas que eu mais defendo é o seguinte, cara, se tu entende o fundamento, tu entende tudo. Então, essa é a base inicial. Se tu entende o fundamento, tu entende tudo. Vou dar um exemplo. Hoje, uma das principais dores do mercado é ter produtos bons. Só que quando tu entende o fundamento da mente humana que faz ela fazer uma compra, é muito mais fácil de tu estruturar um produto. Estava até conversando sobre isso ontem. As pessoas, elas buscam, em suma, quatro coisas. Elas buscam sobrevivência, elas buscam segurança, elas buscam relacionamentos e elas buscam propósito.
Tá, João, como assim? Cara, todos os produtos eles se encaixam em uma dessas 4 categorias. Produtos bons, produtos que vendem. Então tu tem que encontrar onde teu produto ela encaixa ali. Beleza. Meu produto ele resolve uma dor de bem-estar. Ok. Eu estruturo toda a narrativa, todo esse meu produto, toda a minha comunicação, e aí sim, eu posso pegar uma ferramenta e automatizar esse processo. Mas não adianta eu querer automatizar um processo que eu não tenho a validação de história, de narrativa, a validação de venda daquilo. Então não adianta eu pegar, criar toda uma infraestrutura, toda uma automação, querendo automatizar tudo para vender enquanto eu durmo, se eu não tenho os fundamentos. Tem que ter essa questão. Mas cada ferramenta, ela tem um objetivo principal. Uma das ferramentas que eu mais gosto hoje em dia são as ferramentas que ela te permite engajamento. Então, a gente tem inúmeros chats que a gente consegue, por exemplo, cara, responde aqui esse direct que eu quero, responde com eu que eu vou te mandar uma mensagem. E muitas vezes aquilo é um robô, mas tá tão simples hoje. Presente. Tá tão simples e presente hoje a tecnologia que você consegue uma comunicação humanizada, mas de forma automática. Porque se tu tem o controle da tua narrativa, por isso que é importante os fundamentos, se tu tem o controle da tua narrativa, o controle de tudo que tu comunica, fica muito mais fácil de tu implementar, porque já tem o teu formato de fala, tu já consegue estruturar. Então, por exemplo, eu falo, e aí, meus amores, tudo bem e tal, não sei o quê. Eu tenho o meu jeito de falar. Se eu consigo transmitir isso e montar automações, que são a tecnologia que resolve, beleza. Ok, mas primeiro eu tenho que ter o fundamento. Então, por exemplo, uma ferramenta de engajamento, eu consigo capturar muito mais leads, eu consigo ter uma relação com a minha audiência, eu consigo melhorar o algoritmo porque as pessoas estão interagindo comigo. Então, eu vejo muito mais esse tipo de solução como uma solução ideal. E soluções também que simplificam o processo de quem está começando. Que, por exemplo, no passado, pô, o primeiro lançamento que nós fizemos, a gente capturou no orgânico aí 600 leads no Telegram. Eu lembro, era tudo ali na planilha. E a gente não tinha isso muito antes do boom do marketing digital. Isso foi faz quase 6 anos, na verdade. O que que a gente fazia ali? Cara, a gente capturava no Telegram, pegava os dados, passava por uma planilha, era todo mundo na mão falando com todo mundo. Hoje não, cara. O cara se cadastra na minha página de vendas, eu já mando uma mensagem automática para ele pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo e-mail, por SMS, por uma ligação de um áudio gravado. Então, isso é a simplicidade. Eu conseguir também, e galera, não foquem que automação, que tecnologia é uma desumanização, pelo contrário. Se tu quer mudar vidas, tu tem um limite. Se tu for fazer as coisas sem automação. Eu não consigo mandar 1000 mensagens por dia, mas uma automação consegue. E às vezes eu tô mudando a vida das pessoas muito mais, de uma forma muito mais intensa. Tu tocou em um ponto interessante dessa questão da humanização. Cara, eu lembro, eu fazia parte dessa época do time e tudo. E eu lembro que nós até perdíamos contato, porque, poxa, Não, outro dia imagina eu fui só. atrás daqueles leads, a gente não tinha pegado e-mail. A gente tem o telefone, mas a gente não tem e-mail. É absurdo. Era algo que, poxa, a gente ali, processo de venda, venda raiz e tudo, e não se tinha os dados para entrar em contato com o pessoal, Sim, mas naquela época a gente fazia com as ferramentas que nós tínhamos ali à disposição e que exato. eram conhecidas, né? Hoje a globalização, a comunicação melhorou pra caramba, porque hoje a gente consegue abrir, por exemplo, recentemente o Spotify fez uma parceria com o Meta, Instagram, e eles colocaram as músicas em altas lá, né? Poxa, Sim, olha sim. essa facilitação que fizeram para uma tecnologia, algo que já existia, que eles só fizeram ali uma adaptação na comunicação e resolveram uma dor que as pessoas procuravam horas e horas ali uma música que estava em alta para colocar em um card, em um Reels. E tu tocou em um ponto de humanização. Uhum. Quando a gente você sabe que semiologia é muito, inclusive, com relação a isso, em processo de venda de X1, né? Porque Sim, é a venda raiz ali presente dentro de uma tecnologia, seja no WhatsApp, em uma ligação, em um disparo de e-mail, enfim, SMS. Mas hoje a humanização, ela tá tão presente na tecnologia que a gente, imagina só, essa semana mesmo aconteceu isso. A gente estava fazendo um disparo de WhatsApp e a mensagem tava ali algo como se fosse muito boa a copy, excelente a copy, mas era algo que transmitia um spam. As pessoas uhum. olhavam
li a mensagem e, poxa, isso aqui pode ser spam, então nem respondia, né? E um simples ajustes dessa humanização fez com que tivesse um resultado melhor. Que era Sim. como? Poxa, manda, oi, boa tarde, tudo bem? Que é essa humanização presente na tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia e venda, isso tem que estar presente 100%. Tem que agregar de verdade, né? Porque imagina só, você falou lá da automação no Instagram, né? As Uhum. pessoas respondiam um comentário e aí chegava ali no Receber algo no direct, direct. recebia e tudo. Mas aquilo ali, se as pessoas forem para um outro meio, elas já vão perceber. Nem todo mundo conhece essa automação, mas já vão entender que, poxa, isso aqui é um robô. Mas se você deixar o máximo humanizado possível, elas vão ter mais uma acessibilidade, né? Elas vão ter ali mais um, poxa, deixa eu dar uma chance aqui, mesmo tendo ali a ciência que possa ser um robô, algo do tipo. Então é trazer essa Sim. humanização. E hoje, aqui em São Paulo, qual que é o teu foco principal? Como estrategista, como diretor de empresas também? Cara, hoje o meu foco principal tá sendo na parte de treinar novas pessoas. Porque assim, quando tu sabe disso, que tu é meu braço direito em tudo, a gente tem muita dificuldade de passar o que a gente sabe. Tô falando isso tudo, eu tava lembrando de diversas soluções que a gente encontrou, né? Hoje a gente tem sistemas extremamente avançados. O Gustavo desenvolveu, para quem não sabe, um dos sistemas mais avançados do mundo, o Telegram. Na época o nosso era o único no mundo, né? E é sobre isso. Quando a gente pega o digital, muitos serviços, né? ah, Eles estão sendo automatizados. Isso está gerando aquele famoso modelo SaaS, né? Software as a Service. O inglês foi lá pro... Mas, tanto é que é uma das grandes estrelas que estão vindo aí pros próximos anos. Não só infoprodutos, mas esse modelo de software praticando um serviço. Tanto é que hoje é um dos nossos focos. A gente está trabalhando num software agora, bem focado nisso. Então, fora essa. Hoje a gente está buscando tecnologia, pessoal, muito para automatização de processos. Esse é o passo inicial que a gente deu aqui. A gente tem muitos processos automatizados hoje e a gente quer juntar tudo isso numa tecnologia para que essa tecnologia não só ajude a nossa empresa, mas diversas outras empresas. Então, se a gente fosse falar da área de tecnologia, seria esse o meu foco atual, o nosso foco, né? Maravilha. E vem daquela situação, né, de nós entendermos o contexto Sim. do que nós queremos fazer e o que a tecnologia ela pode agregar. E, cara, sempre ela vai conseguir agregar. Porque, como eu disse no começo, vai desde uma roupa que tu usa que não soa, não fica com manchas, por exemplo, a uma usina hidrelétrica de super avançada, Ou né? um software de celular, ou, sei lá, cara, isso aqui é uma tecnologia. Eu tenho um preguiçozinho, um anelzinho aqui que serve tanto para eu apoiar meu celular, para deixar ele de lado, para colocar aqui, segurar. Então, tudo isso é tecnologia. A galera tem que entender que a tecnologia, ela tem desde sempre. A invenção da roda foi uma tecnologia. Não é algo muito sofisticado, como essa logo maravilhosa aqui, mas tudo é tecnologia, né? Então eu tenho muito essa visão. Cara, eu quero resolver o problema, eu quero ter uma solução. Eu tô até tentando lembrar alguma coisa assim muito simples que a gente fez, mas que resolveu um processo absurdo. Até o final do episódio eu lembro. Teve algum momento que, falando agora de algumas situações aí bizarras que pode ter acontecido. Algum momento de algum lançamento teu, de produto, infoproduto, ou até mesmo seu, que a tecnologia te deixou na mão? Ah, teve. Teve. Cara, muito em live acontece isso, por conta de internet, instabilidade. A, Algumas soluções, por exemplo, as plataformas de lançamento, hoje estão muito mais robustas, mas no passado, até ano passado mesmo, quando a gente fez lançamento de infoprodutos nosso, cara, deixava muito na mão. Quantas vezes a gente teve que fechar uma venda na mão porque o gateway de pagamento não passava um cartão ou não aceitava um Pix uma plataforma, cara. O Pix tá aí, tem plataformas que nem aceitam um Pix ainda. Então, a pessoa ficava, eu quero um Pix, eu quero um boleto, não sei o que, e a gente tendo que ir lá na mão fazer.
Então, sim, várias vezes. Mas eu acho que, assim, um dos casos mais bizarros, talvez, tenha sido relacionado a essa questão de gateway mesmo. A gente perder venda por conta de gateway. E se não fosse as atitudes rápidas que a gente tomou, a gente teria tomado um prejuízo bonito. Sim. Se tratando de empresas que vieram para facilitar, eu lembro a primeira que a gente chegou a utilizar assim como gateway de pagamento foi o que? A Hotmart. Ah, sim. Na época assim, eu acredito que Eu tenha acho que sido a gente... lançado É. ali em 2011, mais ou menos, a Hotmart, né? Uhum. Mas de lá para cá, claro, surgiram várias outras. A gente tem E2, Monetize, enfim, tem várias outras plataformas, mas que o tempo todo elas estão se renovando. Por exemplo, até 2 anos atrás, não se falava de uma área de membros onde você conseguia, por exemplo, impressionar o teu aluno, impressionar o teu Sim. mentorado, não se falava nisso. Ou era aquele ali vídeo, eu colocava até no próprio YouTube, né? E as pessoas conseguiam ali assistir. Mas aí vem de novo a humanização, né? Uhum. De deixar aquilo mais visivelmente bonito, agradável e não Mais fazer com que as usual, pessoas. né? Exato. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma área muito forte que chamam de UX, que é a experiência do usuário. E quando a gente fala de marketing digital em si, a tecnologia ela veio para somar em diversas áreas, mas uma necessidade hoje ainda, que é inclusive uma dor nossa aqui do ecossistema, é que a gente não consegue centralizar tudo em uma coisa só. Tu já percebeu? Sim. Principalmente quando se trata de pagamentos. Porque hoje a gente usa várias plataformas diferentes para coisas diferentes. Então, eu acredito que o próximo passo seja as plataformas de vendas online, elas se adequarem ao ambiente também presencial. Porque hoje, por exemplo, cara, quantos 6 em um a gente fez em eventos únicos, em eventos presenciais? Quantas vezes a gente não. Ah, por isso que o Gustavo tá falando que eu elogio muito ele, porque o Gustavo é um dos nossos maiores closers de X1, que é aquele cara que tá lá no WhatsApp e convertendo pós-venda de lançamento. Mas, claro, obviamente a gente só usa ele para lançamentos com grandes tickets, porque é o que vale a pena dedicar uma mão de obra tão especializada. Então, tickets de 15, 20, 30 mil reais para fechar no X1 ali pós-lançamento, pós-evento. Então, acho que a maior falha dessa galera hoje em tecnologia, quando a gente fala de lançamentos e infoprodutos, é ter uma plataforma que ela consiga atender tudo. Então, por exemplo, você recebeu semana passada uma plataforma aqui que ela está indo na frente, criando maquininhas para ser vendido em eventos. Só que mesmo assim, apesar da gente dar um faturamento absurdo para elas, e ela nem é a nossa principal, eles não conseguem ainda, por falta de tecnologia, nos disponibilizar Agregar, vincular. uma maquininha presencial pra gente, por exemplo. Então é uma coisa tão simples, se você for pensar pro tamanho que é as empresas, mas tem que ter esse cuidado, que é a humanização da tecnologia para mim é você ter um olhar humano para isso, ver quais são as necessidades reais que estão envolvidas ali para que você resolva toda esse trâmite, né? Isso vem muito da própria experiência, né? Se a gente, por exemplo, poxa, vamos montar agora, aqui imagina só, bora montar uma empresa de, claro, tecnologia, mas uma empresa que resolvesse todas essas dores do mercado. Ainda assim, conforme o tempo fosse passando, a experiência que nós viéssemos a ter e tudo, teria outras coisas que nós poderíamos agregar. Outras coisas que nós poderíamos, por exemplo, facilitar. Incrementar, porque tu vai descobrindo o caminho. Exatamente, exatamente, exatamente. Agora, eu sei que o tempo ali tá contra nós, mas e aquelas tecnologias inúteis? Aquelas que a gente olha ali na Shopee, no Instagram, aquilo que, poxa, isso aqui existe mesmo, real. Vem Uhum. alguma ideia, algum exemplo aí na tua cabeça? Cara, tem. Olha, por exemplo, eu tenho gato. Aí tem uns produtos aí que dizem que tira pelo de gato. Sim. Eu nunca caí porque eu sou muito de olhar review na internet. Mas hoje de manhã, uma das pessoas aqui do escritório lá em cima tava com um negócio de como é o nome, rapaz? Aqueles A pontinhos brancos. bolinha? Tira bolinha. Bolinha, Aquilo sim. ali é o maior pegador de trouxa da internet. É a tecnologia mais inútil que eu já vi, porque não tira nada. Foi a primeira coisa Eu que eu já pensei. comprei. Tu já comprou?
Todo dia sai um trouxa inteligente de casa, né? Eu já comprei. Mas, cara, a ideia é boa. A ideia é boa. Não, a ideia é boa, é útil, mas se funcionasse, a maioria não funciona, pô. A maioria não funciona. Vem alguma outra aí. Pronto, perfeito. Dentro da área de vendas, a gente fugiu aqui um pouquinho, mas dentro da área de vendas, tu consegue enxergar alguma tecnologia que hoje pra ti é inútil, ou que já chegou a ser inútil, que você imaginava ser inútil, que na hora era realmente algo super útil, que você... Esses Cara, dois casos? eu não vou dizer inútil, mas até então pra mim não fazia sentido. Mas hoje, com o corpo que a gente tem, o tamanho que a gente tá, que é uma das coisas que a gente está desenvolvendo próprio, até porque a gente tem muito nossos próprios modelos, é um CRM. CRM para mim não era uma coisa tão útil, não tô dizendo que é inútil, pelo contrário. Não era uma coisa tão útil para o meu momento. Então, porque, por exemplo, como eu sempre trabalhei com lançamentos, então, cara, tudo que entregava dentro da plataforma para mim fazia sentido. Só que hoje a gente tem diversos tipos de clientes. Desde um cara que tem podcast, desde um cara que é um especialista nosso que a gente cuida de redes sociais com outra empresa, que a gente cuida de um site, faz um SEO. Então a gente tem tipos de venda diferentes. Acaba que nossas vendas são muito complexas. Então precisa de um CRM com tudo organizado em relação a produtos, em relação aos clientes. Hoje, como a gente tem um corpo maior de vendedores, de pessoas envolvidas, a gente precisa ter um CRM para que a gente saiba qual foi a última reunião que foi executada, o que foi falado naquilo ali, e tudo isso de uma forma simples e direta dentro de um software, né? Mas uma coisa que é muito clara na gente, muito disso é responsabilidade de nós dois, porque a gente que puxou essa parte tecnológica da empresa, mas muitas soluções fomos nós que criamos, e de acordo com a necessidade. Às vezes tem no mercado um software que, vou dar um exemplo simples. Quando a gente construiu o nosso sistema de BI, no que a gente chama de painel, né? Sim. Nosso painel. Cara, eu construí o painel em uma semana. Eu não sabia para onde ia fazer todas essas integrações, todas essas coisas. E aí, quando chegou em São Paulo, eu te passei toda essa tecnologia, essa infraestrutura e tu deu uma aprimorada absurda nela ao longo do tempo. Mas o que que é importante? Muitos softwares eu não gosto porque eles Te incrementam muitas limitam. features, na verdade não é nem isso. Eles incluem muitas features que você não precisa necessariamente. Então, dependendo da empresa, é muito melhor você ter o seu próprio sistema, que aí talvez diminua essa inutilidade ou você pagar um software absurdo que tenha pouca utilidade. Vou dar um exemplo claro. A gente tem um software que ele manda e-mail, SMS, ligação. E o que mais? WhatsApp. O WhatsApp. E-mail, WhatsApp é SMS e ligação. Para que eu vou contratar um outro software que manda só e-mail? Então, mas ao mesmo tempo, se eu preciso só de e-mail, para que eu vou contratar esse que tem todos? Então, eu acho que a tecnologia ela tem, por isso que tem uma grande questão no mercado. Eu gosto muito daqueles softwares que eles são pay per use, que é você conseguir montar o teu Personalizados. pacote do jeito que tu Maravilha. precisa, entendeu? Porque aí Muito bom. diminui a inutilidade, né? Sim. E quando tu falou a respeito de pessoas, né, que não conseguem, de empresas, na verdade, que não conseguem implementar, seja algo personalizado, seja algo que vai de encontro com o que o mercado quer, eu acredito que vai mais ali pela experiência da própria gerência, né, da própria administração, Sim. de não escutar, por exemplo, os funcionários, de não escutar aquelas pessoas que utilizam. Ou de nunca terem feito aquela função, que é uma diferença Exatamente. nossa também, que todas as funções a gente já fez, então a gente sabe. Exatamente. E isso está muito presente, né? Isso está muito presente. O CRM, ele é algo que é a nossa Sim, marca real, aonde tem todos os nossos processos que nós criamos, fomos ali sim. na marra, descobrindo, analisando, metrificando, com planilhas e tudo no passado, hoje bem melhor. Mas o CRM é uma função principal é o corpo da empresa, o coração da empresa, porque é uma visualização aonde nós iremos olhar e aonde nós iremos conseguir agir, né? Sim. Conseguir agir. Tecnologia, gente, são até ferramentas que nem são palpáveis. Vou dar um exemplo claro. Dentro do nosso CRM, que hoje está se tornando um software, a gente tem uma denominação chamada mapeamento, que é uma coisa criada pelo PEX, e a gente sempre fez. Que nada mais é do que tu mapear tudo que tu tem
para chegar naquela meta, naquele objetivo, independente. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente cria um mapeamento. Então, se eu vou abrir uma hub de podcast, beleza, eu faço um mapeamento de equipamentos, eu faço um mapeamento de funções, eu faço um mapeamento de clientes, eu faço um mapeamento de custos. Então, isso foi uma tecnologia que nós criamos. E aí, claro, dentro dessa tecnologia de mapeamento existem coisas e funções e coisas que são feitas para simplificar um processo. Mas o mapeamento é simplesmente eu falar, beleza, cadê o teu mapeamento de hoje? Isso é uma tecnologia. Eu não preciso explicar para Gustavo, para Gabriel, para qualquer outra pessoa que esteja aqui o que é um mapeamento. Eles já sabem. Ou seja, é uma tecnologia de linguagem que a gente criou entre nós. Então, é tão abrangente que daria pra gente falar milhares de horas aqui. Diversas horas. E já caminhando para o final, nós falamos aqui sobre gatos. Sobre gatos, falamos aqui sobre empresas, tecnologias aí que estão presentes no mercado e principalmente sobre vendas, né? Mas desde como eu falei no início do podcast, tecnologia tá desde essa tua roupa aí que tu tá utilizando. Imagina só, se não tivesse esses botões aí, tu só colocasse direto à tua cabeça e não conseguisse, por exemplo. Tem camisas assim, mas os botões estão aí para facilitar, né? É uma coisa que não necessariamente vem de um celular, de smartphone aí, esse teu, Um software e tal. um software e tudo mais. Mas hoje, qual é o teu principal foco, né? Aqui em São Paulo, eu sei que tu já me disse lá no início, mas que tu quer levar a transformação. Tu falou que tá se reposicionando aí dentro do mercado. Qual a tua expectativa, qual a tua missão para levar para o teu público, para os clientes que te acompanham? Vamos lá. Apesar de a gente estar falando de tecnologia, uma coisa que eu quero levar muito é a desconstrução de alguns processos errados na internet. Porque eu venho da venda cara a cara, do correr atrás, do fazer relacionamento, do criar relacionamento. E eu sinto muitas vezes a internet se distanciando disso. Com promessas mirabolantes, com coisas e pessoas dizendo que é muito simples, que é fácil e tal. Então, tudo que eu tô querendo trazer nesse meu reposicionamento é mostrar para as pessoas que sim, existe um caminho simples, mas você precisa de um plano para isso. Você precisa saber os fundamentos, saber como construir toda a base para que você consiga prosperar na internet. E não só na internet. Eu ouvi uma frase esses dias que o online nada mais é do que um reflexo do offline. Então não adianta tu querer vir descontar no digital toda a tua vida de incompetência, de insucesso, de falta de vontade, de preguiça e querer achar que o digital vai ser o salvador da tua pátria. Não, eu quero desmistificar isso. Trazendo principalmente uma coisa que eu trouxe do mercado financeiro, que é um conhecimento que eu trouxe do mercado financeiro para cá, que nada mais é do que tudo que envolve finanças, dinheiro, vendas, vem da psicologia humana, porque é os seres humanos que tomam decisões. Então, primeiro tu tem que entender o humano, tu tem que entender quais são as, as sedes, quais são os instintos naturais dessas pessoas, para que tu saiba como solucionar isso de forma real, entregar um produto realmente palpável, bom para aquela pessoa. E aí sim, a partir disso, porque cara, produto bom com marketing bom é sucesso. Até produto ruim com marketing bom dá certo, mas aí não é longo. Então a gente quer uma coisa perene, constante. Então essas bases são as que vão estruturar bons produtos e bons profissionais na internet. Mas a internet ela é um reflexo do que tu faz no offline. Então é isso, essa transição que eu tô querendo fazer. Cara, isso é perfeito, porque realmente as experiências que nós tivemos, né, tudo aquilo que nós fazíamos no passado, há 8, 10, 15, 20 anos atrás, hoje são refletidas de uma forma presente, claro, com a tecnologia, que é o foco aqui do podcast, tecnologias e vendas, mas você vê que, no fundo, nada mudou, porque vem do ser humano, Sim. né? Vem do ser humano. E, João, conta aí para o pessoal como que o pessoal te acha, tem algum produto aí rolando seu, pra Ainda galera te não, conhecer mais. não tô fazendo nada de produtos ainda. É, muita gente eu pego para mentorear e tudo, mas nada divulgado, nada ainda, tô modelando meu produto. Mas tenho feito muito conteúdo gratuito, tanto no YouTube quanto no Instagram. No YouTube é Vai Lá e Faz, que é o nome do meu canal. E no Instagram eu tô como JG Campos X.
a priori. Mas depois eu vou voltar a CJG Campos, que eu tô trocando os Instagrams. É uma transição de tudo, né? É. Maravilha. Pessoal, maravilha, João. Muito grato por ter você aqui no nosso Tamo junto, primeiro bebê, vai ser podcast. sucesso. E falamos de vendas, falamos de internet, falamos de tecnologia aí no modo geral, até de gatos falamos aqui, de doces. Então você vê aí que tecnologia está presente em tudo. Pessoal, compartilha esse podcast aí para os seus amigos, para aquelas pessoas que vocês querem divulgar e querem proporcionar essa vivência, não só nossa aqui de uma rede de mais de 16 empresas, mas também essa vivência onde a tecnologia pode ir de encontro com o seu objetivo, com a sua transformação. Meu nome é Gustavo Marques, me sigam lá nas redes sociais. Também estou me posicionando, João, estou me posicionando lá nas redes sociais, estava muito ali no off. E esse é o nosso podcast, é o TechCast. Valeu, pessoal!